Olá, está começando o Literato, onde você encontra os escritores e escritoras da Paraíba. E nessa edição a gente faz um convite para conhecer dois grandes escritores. No quadro Eu Sou, tem o atual presidente da União Brasileira dos Escritores, Seção Paraíba, Luiz Paiva. Digamos assim, esse viés de contar história, vem muito de família, né? De pessoal escrever, mas o pessoal lia muito e se falava muito, contava-se muita história. No quadro Eu Sou, a gente te apresenta o consagrado escritor Rinaldo Fernandes. Procurei muito cedo na minha vida, muito jovem, o processo da escrita, que me interessava muito. Eu acho que eu tenho um talento para escrever desde adolescente, desde muito jovem, quando eu morava ainda em São Luís, no Maranhão. Você também não perde os quadros É Pra Ler, Café com Poesia e tá na lista. O Literato Especial Luiz Paiva e Rinaldo Fernandes está no ar. E sem perder tempo, o nosso programa começa com um bate-papo entre o nosso repórter André Cordeiro e o escritor Luiz Paiva. Uma das histórias aqui é a história de uma prostituta, né? Que ela vai viver num cabaré e encontra lá um rapaz que morava lá, que tinha 18 anos. E ela se apaixona por ele. E um dia a dona do cabaré chega para ela e diz: olha, você vai estragar a vida desse menino, some daqui. Mais ou menos, puxa o carro, né? E isso aí foi baseado numa história de Dolores Duran, numa música de Dolores Duran que dizia o seguinte, a música: eu tive orgulho e tenho por castigo a vida inteira para me arrepender. Se eu soubesse naquele dia o que eu sei agora, eu não seria esse ser que chora, eu não teria perdido você. E na história dessa prostituta, ela termina a história dela dizendo o seguinte: ela vai embora e deixa o rapazinho lá e ela diz assim: se eu me arrependi, do quê? De ter me envolvido com ele ou ter desistido daquele amor? Não vou dizer, mas isso só me faz lembrar do último dia em que olhei para aqueles olhos tão cheios de ternura. Foi a última vez. Ah, se eu soubesse naquele dia o que eu sei agora. E eu queria agradecer sua presença, Luiz. Vamos falar um pouquinho sobre sua obra e tudo que você vem produzindo pra gente, né? Fiquei sabendo que você tem duas datas, né? De nascimento. Sim. Eu nasci no dia 19 de novembro de 50, no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, mais propriamente na porta do hospital, de um nascimento prematuro. Aí meu pai, acho que falou assim, esse cara não vai vingar não, esse cara não vai crescer não, e não me registrou. Foi me registrar no ano seguinte, em fevereiro, como eu tivesse nascido em 4 de fevereiro, em Campos Jordão. A minha infância foi em Campos Jordão, então tem muito a ver com Campos Jordão, e muito pouco o Rio de Janeiro. Sim. O que você traz na sua obra tem influência dessa Tem alguma coisa que é o seguinte, Campos Jordão é uma cidade muito fria e a gente convivia muito na casa dos meus avós, que era casa de madeira, com fogão a lenha, onde se reunia em torno do fogão para se contar causo, né? Então digamos assim, esse viés de contar história vem muito de família, né? De pessoal escrever, mas o pessoal lia muito e se falava muito, contava-se muita história. Normalmente a maioria delas é mentira, claro, né? Quando é que você se sente escritor, assim? Eu sempre escrevia, né? Mas aconteceu uma coisa interessante. Eu escrevia contos e ficava guardando. Aí um dia, aqui em João Pessoa, um professor de matemática que trabalhava comigo, que chamava Antônio Moraes, me levou até a casa de um escritor aqui, que é o Luiz Augusto Crispim, que é meu xará, Luiz Augusto também. E ele leu um dos textos e falou, não, você deve publicar isso. Tudo bem. E voltei para São Paulo. Quando eu voltei para cá, eu falei, vou publicar. E aí, quando eu fui falar com o Crispim, ele já tinha falecido, né? Mas foi o primeiro livro que eu escrevi, foi um livro de contos, chamado A Saudade e Outras Manias do Coração. Foi em 2014. Depois, em 2017, escrevi O Chapéu do Meu Avô. Em 2020, eu escrevi O Couto e as Margaridas, que também era um livro de crônicas. Em 22, escrevi 37 Não é Febre, que é um livro sobre contos sobre chifre. Sobre por que isso, né? Porque quando alguém está com 37 de temperatura corporal, ele não está são, porque a temperatura é 36 de alguma coisa. Nem está doente, porque para ficar doente tem que estar com 38. É meio termo. Agora, quando a pessoa leva o famoso chifre, ela nem está doente, nem está boa. Então daí veio esse livro. E nesse livro eu contei 10 histórias sobre o tema, e sempre tendo uma epígrafe do Lupicínio Rodrigues, que foi o compositor da fossa, da dor de chifre, da dor de corno, digamos assim, né, do chifre, né?
E foram 10 histórias com esse viés. E esse aqui, o 37 não é fé, esse outro que eu fiz, Memórias Indecentes, foi um grande desafio para mim. Por quê? Porque o livro, também eu coloquei cada história epígrafes da Dolores Duran. Mas eu tentei fazer um livro com 9 contos diferentes. Mas como um se interligou ao outro, não passou a ser ou um conto grande, que é diferente do grande conto, né? Um conto grande, ou um pequeno romance. Sim. Certo? Como é que você vê, desde sua primeira publicação até essa aqui, Memórias Indecentes, como é que sua escrita passa nesse processo? Olha, eu arriscaria dizer que a gente aperfeiçoa, né? Sim. Outra coisa, a gente gasta menos tempo para escrever as coisas porque elas fluem mais rápido. Agora, eu não acho que eu tenha mudado muito, não. Você é presidente, né, Da União Brasileira de Escritores, a seccional daqui da Paraíba. aqui da Paraíba. Então, como é que é esse outro... Aí é outra uma área? outra luta, né? Porque nós temos um problema que nós precisamos resolver aqui. A nossa entidade é uma entidade muito atuante. Agora, nós estamos com um grande desafio, né? Que eu acho que é o desafio que nós vamos tomar esse ano na mão. Que é o seguinte, na Paraíba, proporcionalmente, é o estado que mais se publica livro no Brasil. Proporcionalmente, claro. Só que os livros não saem aqui do posto fiscal, a maioria, ficam aqui. A pessoa publica 100 livros, aí vai ficar ele mesmo vendendo os livros. Nós estamos vendo um jeito, como é que nós vamos fazer, já estamos achando alguns caminhos de como levar a obra dos nossos escritores para fora daqui e para ele ser conhecido fora. Como é estar como escritor presidindo, né, organizando esse processo de escrita, de distribuição? Me conta um pouquinho sobre isso. Juntou com uma aposentadoria minha. Eu continuo trabalhando para fora, para editoras de fora aqui, inclusive com matemática, mas eu faço o meu horário. Porque essa missão toma muito tempo. A gente leva chá de cadeira, vai procurar recursos, entendeu? Então isso é muito complicado. Agora, mas ao mesmo tempo é um desafio. Claro, a gente conta também com a colaboração de muitas pessoas ali dentro. A gente não faz nada sozinho. Tem uma equipe que trabalha com a gente. E é uma equipe interessante. A literatura paraibana, sob sua ótica hoje, o que é que tem de novo? O que é que, Nossa, é muito boa. o que é que a gente vem recebendo? O que é que a gente espera? Está muito boa. Tem muita gente, tem muitos poetas novos, rapazes, uma turma novinha, começando muito bem. Nós temos um detalhe que eu acho interessante, que é bom todo mundo saber. A Paraíba tem um celeiro que eu vou contar para você, que é o seguinte. Quando você pega o mapa da Paraíba, lá no meio tem um gargalo, né? Sim. Um pescoço ali. Em cima está o Seridó, o Cariri nosso, e embaixo o Pajeú. A produção cultural nessa região, que teve a influência judaica muito grande na nossa colonização, da criança que faz cordel, que faz teatrinho, que faz performance ali, do cara que toca a rabeca dele, essa produção cultural na Paraíba é ímpar, se assuste, hein? Não no Brasil, mas no mundo. Nós não podemos ter o maior PIB da Paraíba, do Brasil, né? Mas culturalmente nós não devemos para ninguém. Luiz, a gente vai encerrando nossa entrevista, mas como a gente entrou nesse papo sobre o futuro, eu queria que você levasse para a gente algumas palavras sobre o futuro. O que é que você tem a dizer para quem vai assistir a gente no futuro? Olha, eu espero que daqui a alguns anos alguém se rever esse programa que fica gravado aí, né? Fica arquivado. Essas pessoas terão uma surpresa muito grande com a quantidade de gente que hoje está começando na literatura e que daqui a alguns anos vai estar lá no topo. Pode esperar que na Paraíba já é um centro de cultura muito grande, mas a tendência é ser muito mais forte nos próximos anos. É isso. Muito obrigado, querido. Opa! E antes da gente ir para o intervalo, vamos saber o que é novidade aqui na livraria do Luiz. É para ler. Sou Daniel Dantas, da Livraria do Luiz, e a minha dica de leitura é esse clássico aqui, essa ficção, do José Lins do Rego, Fogo Morto. E tem esse clássico aqui, para quem gosta de mistério, suspense, esse boxezinho aqui do Sherlock Holmes. E agora nós vamos conhecer um grande nome da literatura paraibana, o escritor Rinaldo Fernandes. Eu sou professor titular de literatura da Universidade Federal da Paraíba, já há 30 anos. Sou escritor com 20 livros publicados, todos eles publicados por editores de São Paulo e Rio. Procurei muito cedo na minha vida, muito jovem,
processo da escrita que me interessava muito. Eu acho que eu tenho um talento para escrever desde adolescente, desde muito jovem, quando eu morava ainda em São Luís, no Maranhão. O Maranhão é minha terra, né? Mas depois eu fui para o Ceará e vim para Paraíba, onde sou radicado há mais de 30 anos. Né? Gosto demais, tenho 2 filhos aqui dessa terra. Isso aí está vendo da produção acadêmica mesmo, né? Eu tenho pesquisas no meu mestrado sobre o Chico Buarque de Holanda, um grande compositor, escritor, ficcionista e dramaturgo brasileiro, e tenho no meu doutorado uma pesquisa sobre o Euclides da Cunha, misturado um pouco com as ficções que se fizeram em torno do livro dele, Os Sertões. Então eu, no meu doutorado lá na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, eu estudei o livro A Guerra do Fim do Mundo, que é um romance baseado nos Sertões, do Mário Vargas Llosa, o escritor peruano que venceu o Prêmio Nobel de Literatura de 2010. O antologista me deu muita projeção, né? Porque eu organizei uma antologia em 2002 sobre exatamente de ensaios sobre os Sertões de Euclides da Cunha, e como estávamos sendo comemorados naquele momento os 100 anos da publicação de Os Sertões, esse livro teve muita projeção no país. Foi publicado pela editora Geração Editorial de São Paulo. Na sequência, em 2004, quando o Chico Buarque fez 60 anos, eu recuperei a minha pesquisa de mestrado que eu tinha feito aqui na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba, e esse material eu transformei num livro chamado Chico Buarque do Brasil, em que eu tenho textos e tenho textos de vários pesquisadores, escritores, jornalistas brasileiros. É um livro comemorativo. Meu projeto literário realmente foi escrever ficção, e eu já publiquei 5 livros de contos. Venci em 2006 o Prêmio Nacional de Contos do Paraná com um conto chamado Beleza, que o Prêmio Nacional de Contos do Paraná é considerado o mais importante prêmio de contos no Brasil até hoje, né? Já premiou muitos autores importantes. Eu tive o privilégio de vencê-lo em 2006. E já publiquei 3 romances, né? E um quarto agora que está em e-book, né? O primeiro livro que eu tenho essa experiência está na internet agora, mas vou transformá-lo também num livro impresso por a editora do Rio. São 3 romances, entre eles o Rita no Pomar, que é o meu livro que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura de 2009. O Prêmio São Paulo é hoje considerado o mais importante prêmio para o romance brasileiro. Como eu sou professor de literatura, a minha experiência de sala de aula, de pesquisador, ela beneficia muito o escritor. O escritor realmente tem muitos ganhos, né? Eu sou doutor em teoria literária e as informações e as questões teóricas com as quais eu me debruço enquanto professor e pesquisador, eu encaminho para a minha produção ficcional. Então, os meus romances se beneficiam muito das técnicas que eu aprendo que vêm da própria teoria. Mas, para além disso, o ficcionista se faz também na leitura dos grandes autores. Eu sou um leitor muito atento, estou sempre acompanhando os meus pares e a produção contemporânea. Eu acho que, antes do escritor, tem que ter um leitor mesmo. Todo autor, ele no começo da sua carreira, ele tem influências marcadas. Eu tive do Graciliano Ramos, que é aquele escritor da frase enxuta, concisa, né? Um outro autor que me influenciou muito foi o Dalton Trevisan, um escritor paranaense, contista, consagrado, né? Também um tanto o Machado de Assis, especialmente o veio psicológico da produção machadiana. Mas depois você vai encontrando uma dicção própria, você vai encontrando um estilo próprio, você começa a fazer uma coisa que é sua mesmo, né? Acho que isso acontece com todo artista. Hoje está em discussão essa questão do livro, se ele ainda vai ter o livro impresso, se ele ainda vai ter muito tempo de vida, mas eu acho que sim. E o Brasil continua sendo um celeiro de bons escritores. A cada ano você vê bons lançamentos. Eu sou um autor muito preocupado com o país. A minha ficção, ela pensa a realidade brasileira. Eu penso a realidade brasileira com meus romances, com os meus contos. Eu acho que o escritor precisa estar sempre antenado com as questões do seu tempo. Eu acho que eu faço o meu leitor
pensar, além de entretê-lo, porque isso é a função também do escritor, eu faço o meu leitor pensar. No meu último romance eu discuti questões como racismo, preconceito de classe, bullying, questões que envolvem as questões do machismo estrutural, a questão que envolve a violência. O tema da violência é muito presente na minha ficção. Esse romance aqui, ele trata muito do tema da violência. Eu não quis te ferir, que é o meu romance mais recente. Não sei se alguém já passou por isso, e eu não desejo que passe. Trabalho desde os 13 anos na casa do seu Rui. Ele é muito atento comigo, me paga o que acordamos. Dona Úrsula, a mulher dele, anda assim apetrechada, mas é também uma pessoa do acordo. Quando cheguei aqui, ela embirrava comigo. Não queria que eu botasse short. Tinha uns pedreiros construindo o quartinho dos fundos, elevando o muro. Eu tenho o Jonas, de 15 anos, e o Ismael, de 19. Jonas usa o cabelo curtinho. O pai dele foi embora aí para o Goiás, não sei bem. Quão talentoso é o Rinaldo, né, gente? E para propor uma reflexão para você, hora do café com poesia. Processo de artista. De uma folha eu faço história. Sigo o caminho que parece desconhecido ao meu ser. Quando pego o lápis, o rabisco se torna uma obra. Com os pés descalços, o palco treme de energia contida, que antes era escondida por não ser conhecida. E da música eu já não mais existo, eu vivo. Ainda semente, dizia que iria ser astronauta, só para me encontrar com a lua. Mas eu sempre fui artista, então eu fazia dela minha musa. A vida de preto em branco se tornava aquarela. Não se precisava de tinta. A imaginação já bastava diante daquela rotina. Curiosa pelo que não se conhece, busco por cantos inexplorados. E quando achados, é encontrada uma parte de mim. Em compassos e traços tenho o processo de uma artista. Mas eu não sou arte que deve ser observada com pressa. Sou feita de recortes e falhas. É dos sorrisos e lágrimas que vêm as cores. É da perda e vitória que nasce a luz. Então quem quiser que venha, mas que seja claro. A alma ansiosa segue no caminho certo. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu vivo muito no meu próprio mundinho. E eu gosto muito de observar as coisas e eu também absorvo muito elas. E isso acaba sendo um ponto positivo e negativo, porque eu busco conhecer as coisas e refletir sobre outros pontos de vista, mas eu acho que eu absorvo tanta coisa que parece que eu faço um caos na minha cabeça e eu não consigo parar. Então, a única coisa que me faz manter o foco e não pensar só no que eu vejo, mas no que eu sinto, é a arte. Sempre inspirador o Café com Poesia. E agora vou fazer conexão com ela, Sayaka Shoji, que vai trazer indicações de leitura para você colocar na sua lista. Oi Cris, oi pessoal, pois cheguei com mais um Tá na Lista aqui no nosso Literato. E sem mais delongas, vamos conferir as nossas dicas de leitura de hoje. E você sabe muito bem que aqui a gente não brinca em serviço, né meu povo? Então deixa eu chamar o cantor
e compositor Sérgio Trindade, que trouxe 2 dicas de leitura para vocês. Fala, meu povo, eu sou Sérgio Trindade, sou compositor, sou cantor também, marcador de quadrilha junina, dono de quadrilha junina, e vim aqui indicar 2 livros para vocês. O primeiro, como eu sou muito ligado à música, seria esse livro maravilhoso aqui, que é o ano que reinventou a MPB, de 1973. Esse livro é maravilhoso, ele conta um pouco da história dos discos que foram lançados na década de 70, em especial no ano de 73. Outro livro aqui de poesia negra, Solano Trindade, Cantares a Meu Povo, que é um clássico aqui do grande Solano Trindade, poeta negro, dramaturgo, coreógrafo, né, que revolucionou a poesia negra desse país. Então, leiam Solano Trindade, vale muito a pena ler. Vamos embora? Valeu, meu povo! É óbvio que eu não vou deixar de dar a minha dica de leitura também, né? Prepare seus lencinhos, porque a dica de hoje é de arrasar os corações. Quero Comer Seu Pâncreas é uma light novel de Yoro Sumino, que ganhou uma versão física de um único volume em 2015. O mangá já foi adaptado em um filme de live action que estreou em 2017 e também um filme animado ou anime em 2018. E a história gira em torno de 2 colegas de classe que são praticamente opostos em suas personalidades e visões de mundo, mas que vão se unir por uma coincidência inesperada e um segredo compartilhado. Eu sei, parece que essa história aí já foi contada 1 milhão de vezes. Mas o que vai fazer com que essa light novel se destaque é justamente a forma com que ela vai construir isso. Ou seja, não é todo dia que a história vai começar te mostrando a protagonista morta para depois mostrar como ela chegou ali. Sakura Yamauchi é uma adolescente que precisa conviver com o fato de que vai morrer a qualquer momento por conta de uma doença terminal do seu pâncreas. Mas tudo muda quando Haruki Shiga, um garoto que vive isolado de todos, acaba descobrindo esse seu segredo. E no começo o garoto parece não se importar muito não, viu, com o que acaba de descobrir. Mas a Sakura, ela se sente aliviada em poder compartilhar sua jornada de conviver com a morte com alguém que conhece, da sua classe, propondo que eles sejam próximos até o dia da sua morte. E o romance está lá, viu, meu povo? Mas não é o foco, não. Se você ficou com curiosidade para saber mais sobre a história desses 2, o plot final que eu te garanto que ninguém espera, e é claro, o significado por trás do título, eu sugiro que você leia a light novel e também dê uma chance para assistir o anime, que é lindo. E é isso, pessoal, você já sabe que aqui é assim. Se assim como nós, você também é amante de uma boa leitura, que tal participar do nosso Tá Na Lista com a gente? Manda agora a sua indicação em formato de vídeo, que nem você viu por aqui no Tá Na Lista de hoje, na horizontal, pelo direct do nosso Instagram, @tvcidadejp. É isso, Cris, eu vou ficando por aqui e volto com você. A gente se encontra no próximo Literário. Tchau! Valeu, Sayaka. Muito obrigado pela sua participação também. Continua mandando seus vídeos para a gente. O Literato de hoje vai ficando por aqui. Para seguir acompanhando o nosso trabalho, @tvcidadejp no Instagram. No YouTube, para acompanhar as outras edições na íntegra, youtube.com/tvcidade João Pessoa. Eu fico por aqui, um grande abraço.